Mais de 50.000 idosos, doentes, sofredores, receberam o amparo até a hora da desencarnação, com atendimento a ex-rancenianos e a rancenianos, a soropositivos, a HIV, atendimento de alimentação por meio de cestas básicas a mais de 600 famílias e a outras tantas em promoção social. Nós demonstramos pelos atos que é Jesus que está de braços abertos a receber os sofredores sem indagar-lhes da origem, apenas recebendo-os, acalentando-os e apontando-lhes rumo, porque ao lado disso há as atividades de divulgação do Espiritismo, conferências, palestras, cursos, debates, as oficinas variadas, desde o jardim de infância até a juventude, mais tarde as atividades de adultos, para que a promoção do ser humano em nome do bem faça-se sem choques nem atropelos. Através da nossa rede de escolas profissionais, milhares de jovens hoje têm o seu lugar ao sol, confirmando ser o Espiritismo o consolador que Jesus prometeu, mas não aquele consolador que apenas enxuga lágrimas, mas o consolador que arranca as causas das lágrimas, aquele que vem exatamente para erradicar os fatores de perturbação, os geradores da desordem, aqueles que são responsáveis pela agressividade, pela violência, pelo crime, sem qualquer dúvida. Nada obstante os adversários gratuitos que o Espiritismo tem enfrentado, a sua vitória é inegável. Se considerarmos no além-túmulo, todos temos adversários, alguns ocultos, outros que se revelam nos episódios e surtos dolorosos das obsessões. É natural que uma doutrina como esta não ficasse incólume à agressão dos espíritos maus, isto sim, dos demônios desencarnados, demônios entre aspas, dessas entidades que se apresentam em face das suas antigas convicções religiosas com expressões satânicas para apavorar, procurando ameaçar e trabalhando para gerar dificuldades entre os indivíduos que se dedicam ao bem, nos relacionamentos sociais, fraternais, humanos, conjugais, como estão hoje em todo o planeta, levando sofrimentos e amarguras. Os inimigos desencarnados da humanidade operam utilizando-se de técnicas, de táticas, as mais bem urdidas, porque conhecem a nossa fragilidade. Então esses inimigos no mundo espiritual, que nos vêm aturdir e felicitar, alguns deles apresentam-se como inimigos do Espiritismo. E por quê? Porque sendo o Espiritismo a doutrina de libertação, retira deles a força ou afasta deles as vítimas, deixando-os em reflexão profunda. Deveremos então considerar que esta doutrina tem sim inimigos encarnados e desencarnados, mas Allan Kardec ofereceu-nos a terapêutica preventiva como a terapêutica curadora para essas injunções dolorosas. E qual é? A transformação moral para melhor. O Espiritismo fundamenta-se na proposta ética moral do conhece-te a ti mesmo, aquela frase notável que Sócrates encontrou no pórtico do santuário de Delfos, no templo de Apolo. Ao lado dessa transformação moral para melhor, como recomendou Santo Agostinho Espírito, trabalhar para libertar-se das más inclinações, as tendências que trazemos de existências passadas e que nos propelem para os equívocos, para retornarmos aos mesmos dédalos das aflições. Mas ao lado desse autoconhecimento, da luta pela nossa transformação moral, recomenda-nos o egrégio codificador a oração, que é uma ponte
que nós direcionamos à divindade e graças à qual a divindade mantém contato conosco. A oração é o elixir de longa vida para nos proporcionar resistência, valor nos momentos de debilidade, coragem ante os enfrentamentos. Mas não para aí. A vivência das virtudes, a humildade, a simplicidade, a caridade por excelência, a fé robusta no apoio divino, a esperança de melhores dias, tudo isso adornado pelo perdão às ofensas. Não ser inimigo de ninguém. Não importa que tenhamos inimigos, e todos os temos. Aqueles que não podem competir contra nós tentam puxar-nos para o seu nível abaixo. Seja a nossa atitude de paciência para com eles e de compaixão. Estão enfermos os nossos irmãos, esses que assim atuam. Eles estão pretendendo o mundo, nós estamos pretendendo a vida. Alguns desejam destaque na ribalta das ilusões. Nós desejamos o serviço na busca da perfeição. Mas também em outras áreas, em nosso trabalho diário, na nossa vida familiar, no nosso relacionamento social, todos temos adversários inevitáveis, que são pessoas enfermas da mente, da emoção, do espírito, e que sintonizam com aquelas entidades a que nos referimos, as entidades perversas, para afligir-nos com maior intensidade. Na impossibilidade de destruir-nos, vão procurar instrumentos hábeis para poderem fazer-nos sofrer. Mas Jesus experimentou a mesma situação. Não foram poucos os adversários terrestres e aqueles que promoveram o momento hediondo do julgamento arbitrário diante de Herodes, que promoveram a alucinação da massa. Pergunto-me com frequência onde estavam aqueles a quem ele beneficiou, onde se encontravam as centenas de pessoas que receberam das suas mãos a misericórdia, o amor, a compaixão, a transitória saúde orgânica, o discernimento espiritual depois da loucura e das obsessões. Onde estavam? Haviam sido tomadas por uma obsessão coletiva. Crucifica-o, mas eu vos ofereço entre ele e Barrabás, criminoso, preferimos Barrabás. Crucifica-o. Era uma alucinação coletiva. As forças tenebrosas, as entidades infelizes desejavam anular a interferência de Jesus junto ao Pai e o seu amor junto a nós. Mas ele sabia. Ele não viera para nos salvar, para nos redimir de culpas, como afirmam ingenuamente. Ele veio sem culpas para nos ensinar a suportar as nossas vicissitudes, a suportar as nossas dores e, naturalmente, superar os desafios. Se ele, que não tinha culpas, recebeu da sociedade essa tremenda punição que o levou ao holocausto, que não experimentaremos nós outros, aqueles que estamos assinalados por tantos débitos e continuamos equivocando-nos. O Espiritismo, pois, é a porta de acesso à plenitude. É estudá-lo, conhecer a obra, o Livro dos Espíritos, cujo Sesc Centenário estamos comemorando em abril próximo. As demais obras da codificação é um dever que nos devemos impor, que temos o dever de colocar em nós como compromisso, para conhecer a doutrina espírita em profundidade. E, naturalmente, as obras subsidiárias, as obras